pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de matemática? Nesta aula em particular, nesta aula em específico, nós iremos falar sobre números complexos. Neste caso, o exercício te dá um número complexo e a partir deste número complexo, ele pede para você calcular z elevado a alguma coisa. Pode ser z elevado à sexta, z elevado à sétima, z elevado à oitava, tá? Aí vai depender do exercício. Nesse exercício, ele dá um número complexo e pede para você calcular z elevado à oitava. Existem determinados tipos de exercícios na matemática que são manjados. Não digo que é para você decorar, mas que você tem um certo norte de como seguir naquele exercício. É claro que existe o raciocínio para ser aplicado, que existe um certo grau de elaboração ali, tudo mais, uma certa perspicácia, mas, via de regra, a essência é a mesma. Por isso que nós temos que conhecer o tipo de exercício, tá? Não existe esse negócio, ai, fulano é inteligente. Não é que ele é inteligente. Tudo bem, ele pode ser inteligente sim, mas ele estuda, ele está acostumado com aquele tipo de exercício. Ele treina, ele faz. E quanto mais você treina, automaticamente você terá uma aptidão maior, uma habilidade maior para conseguir desenvolver aquele exercício, né? E muitas vezes aquele exercício mais complicado ele consegue por causa da bagagem que ele tem ali, tudo bem? Então o exercício te fornece um número complexo. O número complexo dado é o seguinte: z é igual ao quê? Z é igual a meio, tá? Mais raiz de 3 sobre 2i. Nós aprendemos lá com o professor de matemática que esta aqui é a parte real e isso aqui é a parte imaginária, porque está acompanhada, está escoltada da unidade imaginária intitulada de i. A partir disso, ele pede para você calcular z elevado à oitava. Como que nós fazemos isso aqui? É claro que você tem que decorar certas fórmulas. Evidente, tá? Mas vai dar tudo certo aqui, ó. Quando ele fala que o número complexo é isso aqui, você já consegue extrair quem é o A e consegue extrair também quem é o B. O A é a parte real, no caso vale meio. O B é a parte imaginária, que está sendo acompanhada da unidade imaginária, que é o I. No caso é raiz de 3 sobre 2. A partir disso, você tem condições suficientes de calcular o módulo. Quem é o módulo? Bom, primeiramente, a gente tem que esquematizar isso aqui, né, no plano cartesiano, para você entender o que você está fazendo, né? Então aqui eu tenho o eixo x, que no caso é a parte real, e o eixo y, que é a parte imaginária. A parte real é o meio, né, que está sem o i, então é o meio. Se é o meio vai estar aqui. Isso aqui é o meio, né? B é que está na parte imaginária, no caso é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2 deve estar por aqui, né? Mais ou menos. Isso aqui não está em escala não, tá? É só para você entender aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Aí você liga aqui, tá? Né? Estabelece o afixo. Esse ponto tem um nome, é afixo. E aí, a reta, digamos assim, que parte do afixo até a origem, nós chamamos de módulo, né? E que nós representamos pela barra própria, típica de módulo, né? E aí o z que indica o nosso número complexo. Entretanto, alguns livros de vestibular é bom, né? Alguns livros didáticos costumam chamar isso aqui também de rho, tá? De rho. Eu não gosto porque é complicado de desenhar, sei lá. Prefiro isso aqui que é mais visível do aluno enxergar, que trata-se de um módulo propriamente. Então esse aqui é o nosso módulo, né? E aí você aplica o famoso Teorema de Pitágoras, visto incansavelmente na oitava série, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso, a hipotenusa é que se opõe ao ângulo, né, de 90 graus. No caso, quem é a nossa hipotenusa? É o módulo. Então o módulo ao quadrado, tá? Vou escrever aqui, ó, né? Então o módulo ao quadrado, estou apenas aplicando Pitágoras, é igual à soma dos quadrados, né, dos catetos. No caso, um cateto vale meio e o outro cateto vale raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho que levar ambos ao quadrado. Meio ao quadrado
mais raiz de 3 sobre 2, o quê? Ao quadrado, tá? Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai ser igual, meio ao quadrado é 1 sobre 4, né? Mais raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então é 3. Dividido 2 ao quadrado é 4. Portanto, nós temos 1/4 mais 3/4. Uma banana mais 3 bananas dá 4 bananas. No caso em específico é 4 sobre 4. E 4 sobre 4 é 1. Portanto, o módulo ao quadrado é 1. Se o módulo ao quadrado é 1, portanto, quanto que vale o nosso módulo? O módulo vale 1. O primeiro passo já foi efetivado, que é determinar o módulo do meu número complexo, que vale 1. A partir de agora, nós iremos fazer o quê? Nós iremos determinar o argumento. Aqui nos números complexos, o ângulo tem um nome, é chamado de argumento, tá? Então nós vamos determinar o argumento. Nós já sabemos que o módulo vale quantos? O módulo vale 1. Agora, vamos determinar o argumento. Você aplica trigonometria. A gente sabe que esse ângulo aqui é o θ. Então, eu aprendi lá na trigonometria que o seno do θ é o quê? O seno do ângulo, que no caso é θ, é cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Quem é o cateto oposto aqui? Cateto oposto ao θ é raiz de 3 sobre 2, não é? É o que está oposto ao θ. Raiz de 3 sobre 2, dividido, pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o módulo. Mas quantos que vale o módulo? Vale 1. Portanto, que é 3 pontinhos que nós representamos, o seno de θ vale raiz de 3 sobre, raiz de 3 sobre 2, Agora, nós vamos fazer o cálculo para o cosseno, tá? Vamos fazer o cosseno. Então, o cosseno de θ, eu aprendi lá na 8ª série, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é quanto? Meio. A hipotenusa é o módulo. O módulo vale 1. Então, meio dividido por 1 é meio. Então, nós sabemos que o seno do meu ângulo, do meu argumento, vale raiz de 3 sobre 2. E que o cosseno vale meio. Qual é o ângulo na trigonometria cujo o ângulo, cujo seno deste ângulo dá raiz de 3 sobre 2 e cujo cosseno deste ângulo dá meio? É quem, pessoal? É o ângulo de 60 graus. Seno de 60 dá raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 dá meio. Então, o meu ângulo, o meu argumento, melhor dizendo, vale 60 graus, tá? Ou como queira, π sobre 3, que dá na mesma, dá 60. Então, primeiro passo, determinar o módulo. Determinamos, vale 1. Segundo passo, determinar o argumento. Determinamos, vale quanto? Vale 60 graus ou π sobre 3 radianos. Agora, diante disso, posse destas informações, agora você terá condições suficientes de fazer o quê? De jogar lá na forma trigonométrica. Eu aprendi que a forma trigonométrica de um número complexo é esquematizada da seguinte forma. Z é igual ao módulo do meu número complexo vezes, abre parênteses, cosseno do meu ângulo, do meu argumento θ, mais I vezes seno de θ. Isso aqui é a forma trigonométrica ou fórmula polar, a de um número complexo. Então, o meu número complexo Z é o módulo. O módulo vale 1. Vezes o quê? Cosseno, quem é o meu ângulo? É 60 graus. Então, cosseno de 60 graus. Como é a forma trigonométrica, Tem que colocar aqui, ó, π, sobre a 6. Não é isso? π sobre 3, desculpa. Que é 180 dividido por 3, que dá 60. Então, π sobre 3. Mais o quê? I vezes seno de quantos? De π sobre 3. Tô entendendo. Então, isso aqui é a forma trigonométrica do meu número complexo. Agora, dá pra enxergar, Aí, ó, dá, pra enxergar, bonitinho. Tá, agora, mas a gente quer calcular o quê? Z elevado ao oitavo. Quando você quer determinar Z elevado a alguma coisa, tem que decorar uma fórmula. E a fórmula é a seguinte. Vamos ver se dá para enxergar.
A fórmula, eu vou escrever aqui, ó, tá? Escrever aqui, ó. A fórmula é essa daqui, ó. Tem que decorar essa fórmula aqui. Tem que decorar essa daqui, que é a forma trigonométrica, então anota na fichinha, que é a forma trigonométrica, e essa aqui quando você quiser determinar z elevado a alguma coisa, que é o seguinte, é z elevado a n, né, em que n é o número que você está elevando, né, é igual a... Até eu esqueci aqui, ó, deixa eu ver. É igual a esse módulo elevado a n também, ó, o módulo elevado a n, tá? E aí o que vai acontecer? Vezes cosseno, né, de n vezes θ, dá para enxergar, mais i vezes seno de nθ. Ó, para facilitar, não ficar decorando muita coisa, decora uma fórmula só, que é essa aqui é essencial, tem que saber. Z é igual ao módulo de z vezes cosseno de θ mais i seno de θ. A partir desta daqui, você chega nessa aqui de cima, né? Que é só você levar a n, ó. Z elevado a n, z elevado a n. Módulo de z elevado a n, módulo de z elevado a n. Vezes. Aí você multiplica o ângulo por n. É o que nós fizemos. N vezes o ângulo, mais i seno de n vezes o ângulo. Tá? Então decora essa, que a partir dessa você chega nessa daqui. Tudo bem? Beleza? Tá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar nessa fórmula aqui, que é o que interessa, tá? Eu vou apagar tudo e aí eu vou até reescrever essa aqui para fixar melhor. Quanto mais você escreve, melhor, porque você memoriza, né? Então eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar tudo isso aqui que nós fizemos, porque eu tenho que escrever menor, senão não vai caber, né? Tudo bem? Então a gente sabe que o número complexo a z elevado a n é o que? É o módulo desse número complexo elevado a n, né, vezes, abre parênteses, cosseno de n vezes θ mais o que? I vezes seno de n vezes θ. Né? Essa aqui é a fórmula que eu pedi para decorar a partir daquela outra. O z é elevado à oitava, então z elevado à oitava é igual ao módulo, a gente viu que vale 1. Elevado o quê? A oitava, vezes cosseno do que? N vale 8, vezes o ângulo. O ângulo vale π sobre 3, né? Que nós já descobrimos. Mais I vezes a seno, o N vale quantos? O N vale 8, vezes o ângulo, que é π sobre 3. Beleza, feito, né? Acabou o exercício. Z a oitava é igual, 1 oitava é 1, vezes cosseno, né, de 8π sobre 3 mais I vezes seno de 8π sobre 3, tá? Beleza? Fazendo essas contas, você vai chegar que, vê se dá pra, acho que a gente dá para enxergar aqui, né? Que z a oitava é igual a 1 vezes cosseno de 8π sobre 3 dá quantos, pessoal? Aí é trigonometria, né? É o que? É menos meio, né? Então isso aqui vale menos meio, mais I vezes seno de 8π sobre 3, dá quantos? Dá raiz de 3 sobre 2, então mais raiz de 3 sobre 2. É isso, tá? Muito obrigado.